A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, a igreja do Senhor na face da terra, a paz do Senhor a todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a meus amigos ouvintes da palavra de Deus. Quando você se ouvir essa palavra, essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Meus amados, hoje é dia 9 de janeiro de 2024. Estamos falando sobre poder, a essência do culto ao Senhor. No Salmo 50, esse ano nós temos muito que lutar e buscar ao Senhor em adoração. Vamos ver. Verso 1 do Salmo 50 diz: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Que Deus o abençoe, meus queridos e amados irmãos. Nesse dia 9, estarei falando sobre o poder de Deus. Poder inefável. Um poder que ninguém pode compreender. Nenhum poder que ninguém pode suportar. Um poder que tudo quanto aquele que crê no Senhor grande Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e voltasse para o Senhor reconhecendo os seus pecados. Porque o segredo de você ser ouvido e respondido por Deus é chegar diante dele com um coração humilde, reconhecendo que você, por muito grande que você entenda que você não é nada diante de Deus. Você é pó e cinza diante de um todo-poderoso que com um sopro pode acabar com tudo. Esse é o Deus, Criador do céu e da terra. Tudo que há em cima no céu, embaixo na terra e nas águas, foi Deus quem criou. As enfermidades que assolam a humanidade só assola porque Deus permite por causa dos nossos pecados. E neste ano de 2024, Deus tem me chamado para dizer para você, se você quiser ser livre da depressão, livre da angústia, livre de todas as enfermidades malignas, o câncer, AIDS, toda sorte de enfermidade, voltamos-se para Cristo Jesus. Ele é o poder, a palavra de Deus. Ele é o próprio Deus em palavra. E como homem na terra, ele aplicou o poder que estava nas mãos dele. E como ele é um Deus todo-poderoso, ele nos deu o poder de fazer a obra que ele fez e ainda fazer obra maior. Amados, o livro do Antigo Testamento é maravilhoso. É maravilhoso. Você vê o Salmo 50, verso 1, fala o poder, poderoso o Senhor Deus. Amados, para nós citar, pronunciar o nome de Deus, nós temos que meditar quem somos nós, sobre quem nós estamos falando, a quem nós estamos atribuindo alguma coisa, senão glórias ao Pai, Filho e Espírito Santo. Não importa qual é a enfermidade que você está passando, se você ficar triste e abatido, você está contra a diretriz do Pai Todo-Poderoso.
Mas se você glorifica o nome do Pai, mesmo na angústia, na dor, na tristeza, na fraqueza, quando a sociedade te lançar fora, quando a medicina disser que não tem mais jeito, quando não tiver nada para você, você olha para dentro de ti e diz: eu sou um lixo, um pó e cinza. Mas volta-se para cima e disse: ó Deus Todo-Poderoso, que chama a terra desde o levante até o poente. É a ti que eu preciso servir e adorar e curvar-me. Desde Sião, a excelência de formosuras, resplandece Deus, desde Sião. Em tudo que você vê de beleza na terra, provém de Deus. Toda sabedoria no mundo provém de Deus. Então, meu irmão, se você é sábio na palavra de Deus, para, senta e medita e diz: ó Deus Todo-Poderoso, porque quem sou eu para compreender a tua palavra? Quem sou eu para explicar a tua palavra? Vocês já entenderam? Quem sou eu para explicar sobre a palavra de Deus para o povo de Deus que tem o Espírito de Deus no coração? Quem sou eu? É a misericórdia de Deus. Quem sou eu para impor as mãos sobre um canceroso e repreender o câncer e ordenar a cura? Mas o Deus Todo-Poderoso está comigo se eu voltasse para Ele. Por que angústia? Por que depressão? Por que ansiedade, meu irmão, minha irmã? Os nossos pecados é que tem sido a culpa de nós não sabermos como fazermos, como andarmos, como adorarmos a Deus. Porque às vezes nós pensamos: para mim não tem mais jeito. Por que deu errado na minha vida? Amados, Deus não fez a sua vida para dar errado. Deus quer que você seja servo. E como servo, abençoado por Ele. Porque esse Deus é poderoso. Ele é um Deus que depende e independe do mundo, dos anjos, de tudo para ser Deus. Veja bem, sabe por que Ele independe? Se Deus não me der saúde, eu estou prostrado. Se Deus não me der o pão, eu passo de fome. Se Deus não me der o ar para mim respirar, eu morro. Se Deus não for comigo, Satanás me corrompe com as suas astúcias. Mas Deus é diferente, é todo-poderoso. Se eu estiver bem, Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo, continua sendo Deus. Se eu suicidasse, tirar a minha vida, Deus continua sendo Deus. Se eu ignorar o poder e a majestade do Pai, Ele continua sendo Deus. Se os anjos não aceitar ser subordinado a Deus e adorador dele, Ele continua sendo Deus. Se o mundo for lançado por bomba atômica e acabar com a esfera, Deus continua sendo Deus. Porque Deus não depende do ser humano para viver e para o ajudar. E agora, quem vai cuidar? Quem vai ajudar o Senhor? Versículo 25 de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração
e tudo mais. Entendeu? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Você entendeu por que nós temos o privilégio de adorar a um Deus poderoso? Eu, como homem, se alguém fizer alguma coisa para mim, eu entendo que se eu tenho aquilo é porque ele fez para mim. Mas se eu olhar para Jesus Cristo, olhar para o Pai Todo-Poderoso, ele não é servido por mãos humanas. Ele não será servido por homens ou mulheres, como se de alguma coisa precisasse. Põe na cabeça. Pois ele mesmo é quem a todo dá a vida, a respiração e tudo mais. Se eu estou vivo, é porque Deus me deu. Se eu suspiro, Ele me deu. Se eu almoço e janto, porque Deus me deu. Se tenho uma casa para morar, porque Deus me deu. Se a saúde eu tenho, foi Deus que me deu. Se eu adoro a Deus, foi Deus que me deu a condição de adorador. Se eu tenho o pão de cada dia, foi Deus que me deu. Se interpreto a palavra de Deus pelo Espírito Santo, foi Deus que me deu. Se eu amo o meu semelhante como a mim mesmo, foi Deus que me deu. Logo, o que eu sou sem Deus? Porque eu dependo do ser humano, eu dependo de Deus, mas Deus independe de mim e dos demais seres humanos. Deus é o Todo-Poderoso. Meus amados e queridos irmãos, que beleza sermos cristãos, que quão amável nós podemos dizer a essência do culto a Deus do Salmo de Asaf. Adoradores, na verdade, no Espírito, adora e glorifica o nome do Senhor. E quando você está adorando, Deus está entrando no seu coração para curar a sua alma, perdoar os seus pecados escondidos. Volte-se para Cristo, meus amados e queridos irmãos. Este ano é o ano da colheita, mas é o ano da dissipar-se a palha do meio do povo. O trigo e o joio será separado. Jesus ele está voltando para buscar a igreja. E a igreja de Jesus Cristo é aqueles que dependem do Senhor. Depende da sabedoria de Deus. Depende do favor de Deus. Depende do Espírito Santo. Depende do amor de Deus. Depende do perdão de Deus a cada dia. Depende da misericórdia. Depende da bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem, quando diz, eu sou conhecedor da palavra de Deus, antes ele volta e diz, pela misericórdia, eu sou conhecido por Deus. Pela bondade de Deus, ele tem me revelado o oculto ou profundo. Oh, meus amados, quantas pessoas que hoje estão suicidando-se, quantas pessoas estão desviando da igreja, quantas pessoas que estão em pecado de adultério, quantas pessoas que estão no altar pregando e adulterando. E o Espírito Santo de Deus
geme e chora dentro dos corações. Eu quero vos dizer, meus amados, que tem hora que é pecado falar a língua dos anjos no altar, dizendo que é Deus que está enchendo. Porque se Deus o enchesse do poder, lembra como ele fazia com os profetas? Enchia do poder e dizia para o profeta: vai, diz ao rei. Você já viu um poder do Espírito Santo dentro da igreja, que é limitado pelo pastor da igreja? Esse Espírito Santo não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito que todo homem, toda mulher vai ter de encontrar diante de Deus. Ele está Pai, Filho e Espírito Santo. Como você vai falar, como eu vou dizer, eu não fiz essas coisas. Vai chamar o Espírito Santo de Deus, que morava dentro do seu coração podre. Mesmo tendo o Espírito Santo de Deus no coração, você era mentiroso. Mesmo tendo o Espírito Santo, você era adulto e afeminado. Mesmo tendo o Espírito Santo, você usava de politicagem no altar. Imagina como você e eu, que fizemos essas coisas, tem que ter sido o Espírito Santo, porque ele foi enviado para ficar conosco. Mas o Deus, o Todo-Poderoso Senhor, Deus, ele chama a terra, desde o levante até o poente. Lembra? Não tem nada que eu e você, que nós façamos, que passa desapercebido diante das faces de Deus. Eu quero vos dizer nesta manhã: volte para Cristo, peça misericórdia, peça perdão, reconheça as suas misérias, os seus pecados, as suas fracturices, as mentiras, enriquecimento ilícito, e põe aos pés de Jesus Cristo, clamando por misericórdia, para que não pereça na eternidade. Porque esse Deus Todo-Poderoso, ele independe de grandes pastores para salvar as almas. Ele deu o seu Filho. Todas as almas que chegaram a Jesus Cristo, porque foi comprado há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Não foi pela sua virtude, meu irmão, nem é pela minha virtude, nem pela sua virtude, minha irmã. Deus nos honra. Deus nos honra com o privilégio de ser chamados homens e mulheres de Deus. Uma honra para você, minha irmã e meu irmão, obreiros e pastor, que você e eu, que nós não merecíamos. Diante de Deus, todos pecaram e destituídos estavam na glória de Deus. Mas a misericórdia, a bondade do Pai é tão grande que Ele nos salvou e nos dá um privilégio de ser chamado homem de Deus. Será que nós estamos dando privilégio ao Espírito Santo de morar em nossos corações? Na nossa mente nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, esse ano de 2024, Jesus Cristo vai chacoalhar a figueira e vai descer muitos frutos podres, porque Ele chama a terra desde o levante até o poente, desde de Sião
A excelência da formosura resplandece Deus. Lembra-se que Deus é santo. Deus não tem vaidade, não aceita vaidade. Deus não tem atalho, não aceita atalhos. Deus não usa pecado e não aceita pecado. O céu, o trono de Deus é santo. Aonde vai a igreja é santo. Aleluia. Por isso, meus amados e queridos irmãos, voltemos para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a esse Deus. Vamos ser adoradores com o nosso corpo, com a nossa mente, que eu possa estar onde que eu esteja, que eu seja o templo e a morada do Espírito Santo, que a minha irmã seja templo do Espírito Santo aonde estiver, o meu irmão pastor seja templo do Espírito Santo e não templo de Satanás, entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque a mente do homem é perversa, o coração é enganador, mas Deus é justo. Ele nos dá a oportunidade de nós voltarmos atrás e recomeçarmos aquilo que nós achávamos que era certo, mas que para Deus estava errado. Olha para os seus lábios, minhas irmãs, olha para os seus cabelos, olha para o seu corpo. Aleluia! Toda maquiagem, toda pintada, cheia de anéis e colares. Isto é vaidade. Deus quer um templo do Espírito Santo entregue para Ele. Morar nesse corpo, o brilho no seu rosto, nos seus olhos, nos seus lábios, é do Espírito Santo e não de maquiagem. O poder de Deus, pastores, provém do Pai. Por que a cura não está acontecendo na igreja? Porque Deus não entregou para os senhores o poder da cura. Outros são charlatões. E Deus vai tratar com vocês. Este ano, muitos pastores receberão a punição do Eterno, porque Ele chama a terra, desde o levante até o poente. Ele sabe os feitos do homem e da mulher, do pastor e do obreiro, do jovem e da jovem, do adolescente e da criança. Que Deus abençoe esta nação. Que Deus salve as almas dos adultos, da prostituta, dos afeminados, dos ladrões, dos salteadores, dos estupradores, dos drogados, dos passadores de drogas, dos marginais. Que Deus salve o presidente da nação, governos e governador de estados e municípios. Salve os vereadores, deputados estaduais e federais, juízes e senadores. Que Deus dê poder, dá cura nas mãos do crente de Deus. Que Deus dê nesse ano autoridade de cura, para curar a cegueira, a paralisia. Aleluia! Para aqueles que estão na presença dEle e que entendem, Ele é o Todo-Poderoso. Ele chama desde o poente da terra, do levante até o poente, do poente ao levante, desde quando iniciou até o fim, Deus o chama. E lembra-se, meus queridos, Deus é Deus. Isso chama-se amor e humildade. Porque sendo Deus que não depende da humanidade, não depende dos anjos, não depende de nada para ser Deus, e amar o homem pecador como Ele ama, é um homem
amoroso e humilde, de tal maneira que deu o seu Filho obediente, santo, para morrer na cruz, para levar para ele homens e mulheres que rejeitaram a vida aqui para morar na glória. Em breve, Jesus Cristo vem buscar a igreja. Lembra-se como está a igreja para subir com Cristo. Como está você, meu irmão, minha irmã, pastor de obreiro? Como estou eu nesse ano de 2024? Porque muitos descerão à sepultura. Como está preparado ou não? Porque Jesus Cristo deu tempo para a igreja. O Pai deu tempo para o homem e para a mulher. Que o Espírito Santo fale a cada coração. Tenha todos um ótimo dia. Que a bênção do Senhor seja sobre os corações. E todos os enfermos que crêem nesta palavra. Jesus Cristo vai curar para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não importa, para Deus nada é impossível, e tudo é possível ao que crê. Que o Espírito Santo fale a cada coração, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja. Ore pelos pastores, ore por essa nação. Ore por mim, porque eu sou carente das vossas orações. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações em nome de Jesus. E a paz.